E aí, povo lindo do nosso canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e a mais um capítulo da sua net novela, direto aqui de Braga, em Portugal, o Portugal Diário. Eu me chamo Suelen e hoje eu estou aqui sozinha. Por quê? Porque eu quero me dirigir principalmente às pessoas que têm vindo no meu privado falar sobre como é ser mãe em Portugal, tá? Muitas questões aqui se aplicam a pais e a mães, né? Mas como eu sou mãe, eu vou falar um pouquinho da minha experiência. E eu separei aí algumas perguntas que sempre me fazem, tanto no privado, quanto no Instagram, quanto aqui mesmo no canal, nos comentários. Muitas pessoas têm dúvidas sobre como é imigrar com filhos, tá? Vou falar da nossa experiência de um filho menorzinho, né, um bebê, que foi como a Natália chegou aqui, da experiência de um filho um pouco maior, a partir dos 3 anos, que é quando tem ensino público, mas já tô me adiantando. E eu vou falar um pouquinho dessa experiência pra vocês, tá? Vim aqui só eu porque eu vou realmente falar da minha experiência. Então, antes de tudo, quem é lindo já começa deixando aquele super like. E se você não é lindo, ainda venha pra cá fazer parte da nossa família, que tem vídeo todo santo dia, tá? 14,2 no Brasil, 18,2 aqui em Portugal. E é isso aí, vem cá, vinhetinha, e vamos com a gente. Mamãe, dá um beijo. Tá, voltando agora, depois dessa vinhetinha, eu anotei aqui alguns pontos, tá? Que foram os pontos mais perguntados pelas pessoas, principalmente por mães, a mim. E eu quero debater aí com vocês e falar um pouco do que eu acho, do que eu vivi também. A primeira questão que se levanta sempre é: como são as escolas? Muita gente que está imigrando para Portugal, ela tem essa dúvida. Principalmente se ela tem filhos menores, que vão depender aí do ensino fundamental, de um pré-escolar e até mesmo de creche. Quando a gente tem um filho numa idade escolar, isso preocupa realmente. E, assim, quando a gente chega aqui com o bebê é mais complicado. Por quê? Porque não tem vaga. Gente, para arranjar vaga para creche é muito difícil. Normalmente, a gente vê vaga a partir de 3 anos de idade, que é a idade do pré-escolar, que é de 3 a 5 anos. E a partir dos 6 anos, né? A partir dos 6 anos vai para o primeiro ano escolar. E nisso já tem mais vaga. Então, assim, porque é um ensino obrigatório, então a partir dos 6 anos de idade você encontra vaga para o seu filho, sim. É obrigatório que o seu filho estude a partir dessa idade. Antes disso é que é um pouco mais complicado, né? Então, quando você vem com um filho pequeno, uma coisa que tem que ter em consideração é que talvez você não arranje uma vaga numa creche, numa escola, e você precise pagar alguém, uma ama, que é muito comum aqui em Portugal, para ficar com essa criança. Outra coisa que tem que ter em conta é que antes dos 3 anos de idade, as creches, elas não são públicas, tá? Elas são particulares ou elas são IPSS, que tem participação do governo, e com isso você paga uma taxa que vai normalmente de 70 euros a 290 por mês. Então, assim, quando você tá vindo com um filho pequeno, uma sugestão é você se organizar para dos dois, né? O pai ou a mãe ficar em casa com a criança, porque acaba saindo mais barato do que pagar uma creche. Ou você se organizar financeiramente para pagar uma creche. Quando a Natália chegou, a primeira creche que a gente conseguiu para ela foi uma creche com IPSS, só que a gente precisou, que tem a participação do governo, né? Só que aí a gente não colocou ela de cara, porque eram 290 euros por mês. E depois a gente acabou conseguindo uma vaga na CMA, que foi onde a Natália ficou até esse ano. E era mais barato do que com participação do governo. E também a escola era melhor, só que era particular. Então, assim, se você tá vindo com um filho pequeno, se organize. Porque ou um dos dois vai ter que ficar com a criança, ou vai ter que desembolsar aí um dinheirinho bom para estar com a criança. A partir dos 3 anos, ela vai para o pré-escolar e já tem vaga em escola pública, tá? A escola pública, ela não é totalmente de graça, porque você paga a alimentação do seu filho, que também não é nada assim absurdo. É 30, 40 euros por mês, né? Depende da escola e depende também do seu escalão, que é o quanto você ganha. Mas é mais ou menos isso, de 30 a 40 euros por mês. Então, a primeira dúvida é essa das escolas. Como são as escolas? Existe escola pública a partir dos 3 anos de idade, a escola obrigatória é a partir dos 6 anos de idade, e você só paga o almoço, tá? Só paga a parte da alimentação da criança. E escola pública tem até ela acabar o 12º ano, que equivale ao nosso ensino médio no Brasil.
Então, quanto a isso, não se preocupe, as escolas aqui são de muito boa qualidade. E uma dúvida também é a distância da sua casa. Normalmente, toda a vila, todo o interior, como a gente chama no Brasil, né, tem escolas. Então, muita gente pergunta assim, mas eu quero me mudar para onde tem escolas. Em todo canto aqui tem escolas. Por exemplo, Vila Verde tem escolas, Braga tem escolas. A gente vai ali para Tebosa, que é uma freguesiazinha de Braga saindo, tem escolas. Então, assim, escolas tem sempre em grande quantidade. Acho que nunca vi ninguém reclamar de, tipo, morar muito longe da escola. Até porque sempre tem escola perto. A segunda questão que eu ouço sempre é como é a questão de adaptação das crianças, né? No nosso caso, no meu caso, eu vim com Natália com um ano de idade. Então, assim, Natália hoje tem 3, ela já viveu mais aqui em Portugal do que no Brasil. A questão da adaptação foi muito fácil pra gente porque ela é uma criança pequena. Eu acho que a adaptação seria um pouco mais complicada se ela tivesse, assim, acima de uns 8, 9 anos. Que a criança ela já começa a ter aquela personalidade, já começa a ter aqueles amigos fora do núcleo familiar. Então, essa é uma questão que pra gente foi muito fácil. Eu conheço muitas pessoas que vieram com filhos adolescentes e aí sim a adaptação foi um pouco mais custosa. Por quê? Porque os adolescentes já tinham amizades no Brasil, já tinham um laço lá muito grande com os amigos. Então, assim, foi um pouco mais complicado, né? Porque quando você vem pra Portugal com filhos, basicamente é só vocês e eles. Acaba criando certo tipo de amizade depois, mas no início é um pouco solitário. Então, assim, os adolescentes e as crianças mais velhas sentem um pouco mais. Só que como tem escola, essa fase de adaptação na escola, acaba que cria novos laços de amizades lá. Mesmo assim, para as crianças pequenas eu achei muito tranquilo em relação ao frio, ao clima. A Natália se adaptou muito bem. Isso também é uma preocupação muito grande das mães. Será que minha filha, meu filho vai se adaptar a um clima mais frio, principalmente quem vem do Nordeste, né? Porque quem vem do Sul já pega essa variação de clima do inverno, do verão. Lá no Nordeste não, a gente basicamente tem um clima mais quente o ano todo. Então, assim, foi uma coisa que não se assuste, não é um fantasma. A Natália mesmo ali na porta me vendo gravar. E é uma coisa que é preocupante, mas com Natália foi muito tranquila a questão da adaptação. Até porque aqui a gente tem roupas mais específicas para isso, né? Então, assim, você se veste de acordo com a estação e acaba que a criança não passa nem frio, nem calor, assim. Calor é um pouquinho mais difícil, né? Porque a gente bota aquelas roupinhas mais leves, mas mesmo assim passa calor. Mas se tiver um bom aquecimento na casa, se você vai aprendendo, na verdade, né? Você vai aprendendo a aquecer a casa, se aquecer a criança, mas é bem tranquilo essa questão do clima. A terceira questão que impõem aqui, que me perguntam muito, é sobre a saúde. Saúde em Portugal para as crianças é igual à saúde no Brasil? Primeiramente, é grátis, né? É gratuito. As crianças, elas não pagam a taxa de consulta de 4,5 no centro de saúde, tá? E assim, antes de você ter o seu médico de família, você só tem no utente, você é atendido em um centro de saúde que é como se fosse um centro de saúde universal, que qualquer pessoa é atendido quando não tem um médico de família. No nosso caso, a gente já conseguiu um médico de família, então é a mesma médica que atende a minha, a Mike e a Natália. E Natália faz um acompanhamento anual, porque ela já tem mais de 3 anos. Ela vai de ano em ano na médica. E se precisar de alguma coisa, por exemplo, tá com uma febre, tá com uma virosezinha, uma gripezinha, a gente não vai para o centro, não vai para o hospital direto. A gente liga e normalmente quem nos atende é a médica de família, tá? Em relação às vacinas dos bebês, é a mesma coisa no Brasil. Eu agora tô grávida, né? Pra quem não sabe, eu tô grávida de 9 meses, só esperando a Olivia nascer. E quando ela nascer, ela vai fazer o teste do pezinho. Tem uma semaninha aí pra fazer o teste do pezinho, como no Brasil. E depois ela vai ficar indo no centro de saúde a cada mês tomar as vacinazinhas, né? Tomou com 2 meses, outra com 4 meses. Eu não me lembro muito bem, mas no primeiro ano de vida ela toma as mesmas vacinas, basicamente, que no Brasil se toma. E também é gratuito, tudo no centro de saúde, que no Brasil é o posto de saúde. Então, assim, essa parte de vacinação de bebê é muito parecida com o Brasil. E a parte de consulta mesmo da criança também é muito parecida
com o Brasil. Não vi muita diferença. A Natália já teve que tomar uma vacina aqui, porque ela veio faltando uma vacina. Então, ela tomou aqui uma vacina e também já fez uma consulta aqui no centro de saúde com a nossa médica de família. E foi muito parecido com o Brasil. Entrando nessa parte de bebê, me perguntam muito do pré-natal. O pré-natal é basicamente a mesma coisa. Quando a gente descobre que tá grávida, a gente entra em contato com o posto de saúde, fala assim, ó, fiz o teste, deu positivo. Você vai na médica, sua médica de família. No caso de você ter o utente, mas ainda não tem médico de família, você vai no centro de saúde, que é o que atende sem médico de família. Aqui em Braga, por exemplo, fica de frente aos bombeiros voluntários, perto lá do Paulo Orosi, se eu não me engano. E eles vão começar o pré-natal a você. Passam o exame de sangue, passam os exames do primeiro trimestre, que é aqueles exames que você vê urina, sangue, faz o exame completo. Vão passar a ecografia. Então, assim, é muito parecido. Por mês você fica tendo uma consulta e ecografia você faz uma no primeiro trimestre, uma no segundo trimestre e duas no terceiro trimestre. Então, eu achei bem parecido com o Brasil. Essa parte de saúde não tem muita diferença, tá? Seu filho vai ser atendido como era atendido no Brasil. A diferença é que muitas vezes no Brasil a gente tem plano de saúde e aqui a gente usa a saúde pública, né? Você também pode optar por ter um plano de saúde, também pode optar por estar ali no hospital privado, pagar as consultas por fora. Eu não vejo necessidade, porque o atendimento público é muito bom aqui, em relação à saúde. E a última pergunta, que é uma pergunta que eu recebo muito. Eu quero ir para Portugal, mas eu sou mãe solo, ou pai solo. Eu crio minha filha, meu filho sozinho. Você acha que eu consigo? Essa é uma questão extremamente importante, mas é muito difícil. E eu vou dizer por quê. A imigração, ela em si já é difícil quando você tem alguém para se apoiar. A imigração, quando você é sozinho, sem filho, já é difícil. E a imigração, quando você é sozinho, com filho, é mais difícil ainda. O motivo é, se você ficar doente e precisar que alguém fique com seu filho, não vai ter quem fique com seu filho. Se você precisar trabalhar e precisar que alguém fique com seu filho, não vai ter quem fique com seu filho. Então, assim, é basicamente você por você, cuidando do seu filho. No Brasil, a gente tem uma rede de apoio, a gente tem pai, mãe, avó, tio, amigo, primo. Aqui, basicamente, não tem nada. Então, assim, ou você chega e consegue uma ama muito boa, que você confie, pra ficar com sua criança, ou não sei como fazer. Vou dizer que é impossível? Não é impossível. É claro que é possível, mas tem que ter uma preparação financeira, uma preparação psicológica, uma preparação aí muito maior do que, por exemplo, um casal ou alguém que vem sozinho, porque seu critério tem ali uma criança, um ser que depende de você, e muitas vezes as pessoas que estão querendo vir para cá para ter uma qualidade de vida maior para esses seres, né? Essas criancinhas. Então, assim, tem que ter uma preparação maior, eu acho que principalmente psicológica e depois financeira. Porque você vai ter que ver a questão de escola. Nos dias que a criança não estiver na escola, que você precisa trabalhar. Então vai ter que ter uma questão aí de alguém que fique com essa criança, uma ama, um ATL, né, que é atividade de tempo livre. Algum canto que você consiga deixar a criança em segurança para você trabalhar. A não ser que seu caso seja de uma pessoa, por exemplo, que trabalhe em casa. Bolsa de valores, que trabalha pela internet, um nômade digital. Aí o caso é diferente, porque nesse caso você consegue dar o suporte à sua filha, ao seu filho, onde quer que você esteja, né? Não precisa estar preso em um só lugar. Mas a realidade de muitos que me perguntam é que querem vir com visto de empreendedor para abrir uma empresa, ou querem vir para trabalhar. E assim, é muito mais complicado você sair para trabalhar com os horários dos trabalhos que tem em Portugal, e conciliar isso com cuidar de uma criança sozinha. É muito complicado porque você vai necessitar de alguma ajuda. E por isso eu acho que tem que ter uma preparação muito maior do que, por exemplo, alguém que vem sozinho ou que vem com um casal, com um filho, porque um casal com filho tem ali um ou outro que pode abrir mão de trabalhar fora para estar cuidando da criança. Os horários das escolas aqui em Portugal normalmente são de 9 da manhã a 3h30 da tarde. Então é um horário assim que não pega muita coisa em relação ao trabalho, né? E a minha dica é, se prepare psicologicamente e financeiramente,
Porque aí com preparação, você fazendo todo aquele planejamento, é muito mais fácil de você conseguir ir pra frente e conseguir que dê certo os seus planos. Bom, gente, essas foram as perguntas que eu mais recebi nesses últimos dias em relação a crianças. E eu vim aqui compartilhar isso com vocês porque eu acho muito importante, né? É uma fase do planejamento para quem está no Brasil muito importante. É você pesar o que seu filho vai, onde seu filho vai estudar, o que seu filho vai fazer, o que ele vai vestir, como é a saúde, como é a vida, né? Com a criança aqui em Portugal. No mais, eu achei um saldo muito positivo ter vindo com Natália pra cá. E sinceramente, se eu pudesse voltar atrás e mudar alguma coisa, eu não teria deixado pra ter ela aqui. Eu teria realmente vindo com ela do jeito que foi. Então, assim, é um saldo positivo. Imigrar com criança não é fácil, mas é muito gratificante. Então, assim, isso foi o que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não costumo fazer vídeos sós. Eu acho que é o primeiro vídeo que eu faço assim em câmera e por isso que eu tô um pouquinho nervosa. Mas quem ficou até aqui comigo, deixa aí o que vocês acharam nos comentários, se tem algum ponto importante que vocês acham muito mais importante, ou acham importante também salientar, mas que eu não falei aqui. Então deixa aí no comentário que eu quero ver a opinião de vocês, tá bem? E esse foi o capítulo de hoje, eu espero que vocês tenham sinceramente gostado. Fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo dia e até amanhã. Tchauzinho! Único canal de Portugal com vídeo todos os dias. Portugal Diário.